Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Império Software. Eu sou Everton Patrício e fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando esse conteúdo de altíssima importância com você e de poder ajudar você um pouco mais a cada dia. Então olha só, se você é empresário ou empresária, fica aqui comigo nesse vídeo até o final, porque esse vídeo é muito importante para você. Olha só o título dele: Posso limitar o meu faturamento mensal sem problemas? Então, você já sentiu o peso aí da pegada? Então, fica aqui comigo e vamos lá. Primeiro tópico que eu quero discutir com você é exatamente isso aqui. De onde saiu essa ideia? Essa ideia, como você já pode analisar, já pode perceber, ou já deve ter ouvido falar, essa ideia surgiu a partir da premissa de que se você limitar o seu faturamento mensal, você paga menos impostos. Veja como interessante essa questão de pagar menos impostos. Muitas são as ações que os empresários e até mesmo alguns escritórios de contabilidade tentam fazer, porém acabam fazendo de forma não tão interessante. E você vai ver nesse vídeo aqui o porquê que não é tão interessante. Mesmo que você discorde nesse momento, eu peço que você assista esse vídeo aqui até o final, porque você vai de fato se surpreender. É importantíssimo que você assista, certo? Então vamos lá. Bom, geralmente o empresário ou o escritório de contabilidade diz assim: não, existem níveis de faturamento e por conta desse nível de faturamento vai se mudando o perfil da empresa no Simples Nacional. E conforme muda o perfil da empresa no Simples Nacional, você vai acabar pagando mais impostos. Então, se você não quiser pagar mais impostos, você tem que ficar nesse perfil. Eu já vi tanto ocasiões onde o próprio escritório de contabilidade orientou a empresa a fazer esse tipo de prática, como eu também vi ocasiões onde a empresa exigiu que o escritório de contabilidade o auxiliasse nessa prática e dizia assim: não, olha só, eu só vendi tanto, então me ajude aí, eu não quero pagar mais impostos, é isso aí, pronto. Só que isso é complicado porque o que acontece? Eu vou subir essa parte aqui para cima porque eu acho que fica melhor eu comentar com você. Olha só, hoje em dia, tá dando trabalho aqui para subir, pronto, melhorou. Então, hoje em dia, o fisco ele possui recursos que não tinha antes. É importante você entender o seguinte: essa prática era uma prática muito utilizada antigamente, inclusive, só que antigamente a nota fiscal eletrônica não existia. Hoje a nota fiscal eletrônica existe, e não somente a nota fiscal eletrônica. Deixa eu comentar uma coisa com você bem interessante. Na maioria dos estados, o SPED fiscal ele não é cobrado de empresas do regime Simples Nacional. Aí muitas pessoas dizem: ah, então se o SPED fiscal não é cobrado de empresas do regime Simples Nacional, então empresas de regime Simples Nacional não são tão fiscalizadas assim porque não tem como fiscalizar. Ora, não tem. Isso era antes, quando você comprava apenas, e apenas as suas compras, aliás, quando apenas as suas compras chegavam até o fisco. Veja que antigamente, antes do surgimento do cupom fiscal eletrônico ou da nota fiscal eletrônica de consumidor, apenas as suas compras chegavam no fisco, de forma, vamos dizer que em tempo real, de forma imediata. Aí você poderia vender, por exemplo, utilizando o PAF-SF, aliás, utilizando o SF, que é o emissor de cupom fiscal, e as suas vendas não chegavam instantaneamente, elas só chegavam ao fisco através da redução Z, que você emitia todos os dias, imprimia e no final do mês você ia entregar lá ao contador, melhor dizendo, no início do mês. Só que depois do surgimento do cupom fiscal eletrônico e da nota fiscal eletrônica de consumidor, tanto compras quanto vendas chegam ao fisco quase que imediatamente ou praticamente imediatamente, né? Então, tanto dentro das compras quanto dentro das vendas, o fisco tem a informação detalhada de toda a sua movimentação. Então, é muito perfeitamente plausível
e possível do ponto de vista tecnológico o fisco simplesmente puxar um relatório de todas as suas compras e de todas as suas vendas no fim de determinado período. Há empresas de regime normal que emitem um SPED, é apenas um relatório a mais, é apenas uma fonte de informação a mais que a Cefaz, que o fisco vai ter como recurso para cruzar as informações para identificar possíveis fraudes. Então veja, não é porque você não emite SPED, talvez, que a Cefaz, o fisco, ele não vai poder encontrar os erros que você geralmente coloca nas suas informações. Ele encontra sim, né? O SPED é apenas mais um relatório. Então, um outro problema que eu quero refletir com você aqui é a questão do controle de estoque. Mas antes disso, eu lembrei aqui de um outro ponto de muita importância que eu geralmente falo. E que inclusive eu ouvi em uma palestra do fisco, né? Um representante do fisco disse o seguinte: as empresas sabem que a gente não sabe, que a gente não enxerga que eles limitam o faturamento mensal. Claro que a gente sabe, a gente só não decidiu ainda tomar a iniciativa. Né? E é claro que isso é óbvio, inclusive até mesmo as informações que eu acabei de passar para você, elas já demonstram claramente que o fisco recebe. Não precisaria nem eu ter dito isso que eu falei para você. Basta abrir um XML de alguma nota fiscal eletrônica, ou de algum cupom fiscal eletrônico, ou de alguma nota fiscal eletrônica de consumidor, que você emite todos os dias, e olhar as informações que tem lá. Tem até data e hora, meu amigo, minha amiga, né? Então, muitas são as informações que você envia. E o que eu quero refletir antes de passar para o próximo ponto com você é: me diga uma coisa. Qual é a empresa que você conhece que todos os meses, inevitavelmente, invariavelmente, vende exatamente a mesma quantia? Aí você pode dizer: mas não é a mesma quantia não, eu vendo um pouquinho mais, vendo um pouquinho menos. Não existe isso. Se você fizer uma variação muito pequena, você ainda está dentro da mesma faixa. E é importante você entender que existem coisas chamadas sazonalidades. Se você está no início do ano, o movimento é um, se você está no final do ano, o movimento é outro. Né? Se você está no meio do ano, em época de festa, fora de festa, tudo isso vai influenciar na movimentação da sua empresa. Tudo isso vai influenciar no faturamento da sua empresa. E a Cefaz sabe disso. E a Receita sabe disso. Veja, aí você pode até dizer: não, Everton, mas na minha empresa, de fato, todos os meses eu faturo na mesma faixa e eu não sonego não, tudo que eu compro eu vendo. E eu digo para você que isso pode ser verdade, pode sim, afinal de contas, toda regra não tem sua exceção. Eu já vi empresas, sim, que tinham exatamente a mesma média de faturamento, só que é importante você identificar as características. Essa empresa é uma empresa que é mais de bairro ou é mais central? O porte dessa empresa é pequeno ou é mais mediano? Essa empresa, ela geralmente procura destacar-se no mercado ou não? Tudo isso vai influenciar no faturamento da sua empresa. Essa empresa, ela existe há quanto tempo? Digamos que seja uma empresa que existe há 30 anos. Se é uma empresa que existe há 30 anos, é uma empresa um pouco mais antiga, e se for uma empresa mais de bairro, significa dizer que ela possui um faturamento similar mês a mês, porque ela já tem uma freguesia certa e que essa freguesia geralmente já compra mais naquele supermercado, mais naquela farmácia. Eu já vi farmácias, inclusive, que tinham uma freguesia, uma clientela tão certa e que já era de muito tempo que os gestores da farmácia chegaram para mim e disseram: eita, Everton, rapaz, eu estou preocupado aqui com a minha empresa
porque a nossa empresa, era uma farmácia, a nossa farmácia já existe há muitos anos e é do tempo do meu avô, do meu bisavô, e o que acontece é que ela tem uma clientela muito fiel, muito presente, e o complicado é que como a clientela é antiga e as pessoas com o tempo vão morrendo, a clientela vem diminuindo, né? E eu não estou buscando uma nova clientela, então eu preciso buscar uma forma de resolver esse problema. Então veja que isso existe. Só que tem um outro fator muito importante a ser levado em consideração, muito importante, que é a questão das compras. Se você geralmente compra a mesma média por mês e você vende exatamente uma média similar, um valor muito próximo, isso significa provavelmente que você está em um desses casos, que você já tem uma freguesia, uma clientela fixa e que essa clientela já consome praticamente todos os produtos que você compra e que você compra geralmente aquilo que você sabe que vai vender e você não quer comprar mais porque você não quer aumentar a movimentação, porque você não quer ter mais trabalho, não quer aumentar a quantidade de produtos, blá, 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 etc. Não quer ter mais trabalho, você não quer crescer mais. E tudo bem com isso, nada de errado com isso, cada um tem sua escolha. Mas é importante você observar as vendas, porque se as vendas, aliás, você observar as compras, porque se as compras elas forem muito mais do que as vendas, ou ainda as compras elas sofrerem alguma sazonalidade e as vendas não sofrerem essa sazonalidade, então basicamente fica na cara que você das duas uma. Ou você está com o seu estoque gigantesco, altíssimo, porque você está comprando, um mês compra muito, outro mês compra menos, outro mês compra muito, outro mês compra menos, e as vendas são as mesmas. Muito provavelmente seu estoque está aumentando, um pouco mais devagar, mas está aumentando. Um pouco mais devagar que eu digo, se a gente comparar com empresas que compram com nota e vendem sem nota. Então, quando você compra com nota e vende sem nota, dá as duas uma. Ou você está cometendo a omissão de saída, sonegação fiscal por venda, ou seu estoque está aumentando de uma forma exorbitante. Nesse caso, quando você tem uma certa sazonalidade de compras no mês e a sua venda é estática, o estoque ainda assim pode aumentar, mas em uma velocidade menor. Porém, mesmo assim, chama-se atenção. Por que será que você um mês compra muito, outro mês compra menos, e no outro mês compra muito, e no outro mês compra menos? Por que será que isso acontece? Se suas vendas elas são estáticas. É uma coisa a se pensar, é uma coisa que chama a atenção do fisco. Veja, da mesma forma que o fisco pensa, você pode pensar. O problema é que muitas pessoas, elas não querem nem pensar em como o fisco enxergaria isso, porque eu não sei nem explicar o porquê, mas é uma coisa até lógica. Como o caso da empresa que eu citei em outros vídeos, da empresa que comprava com nota fiscal e vendia sem nota fiscal e dizia que não tinha condições de vender com nota fiscal. Se você está comprando com nota fiscal e a nota fiscal eletrônica já passou pelo servidor do fisco, eu acho que isso talvez possa ser até você tentar enganar a si mesmo, ocultar de si mesmo que isso pode acontecer, para você não se incomodar tanto e dizer, internamente você dizer para si mesmo, se um dia isso acontecer eu vejo o que é que eu faço, né? Mas é complicado, é bom não contar com a sorte. Tem uma frase bem interessante que diz assim, quem falha ao planejar, está planejando falhar. Quem falha ao planejar, está planejando falhar. Falta de planejamento era uma coisa que era cabível para pequenas e até médias empresas de antigamente, mas hoje em dia você tem que se planejar. Se você não se planejar, vai ficar muito complicado para você, muito complicado para você. Eu acabei falando do controle de estoque, mas vamos lá, vamos falar um pouco mais. É importante você entender que existem alguns casos em específico
onde esse limitamento, essa limitação do faturamento mensal, ela faz com que você perca por completo o controle do seu estoque mensal. Quer um exemplo? Eu já vi um caso onde o contador disse o seguinte para a empresa: olha, eu peço que você não se incomode com essas coisas que eu estou falando aqui e que você não pense, Everton está falando essas coisas, eita, e se o fisco perceber? Eita, o fisco vai descobrir que alguém faz isso, pode descobrir que eu faço isso. O fisco já sabe, Eu estou falando isso aqui para você porque eu quero ajudar você. Se por acaso você tiver com algum desses problemas, você começar a resolver o quanto antes. Porque é um problema muito grande para você. Eu já comentei em outros vídeos, inclusive, que o fisco atualmente utiliza até inteligência artificial para fiscalizar as empresas. O fisco tem muito mais informações de você do que talvez você possa imaginar. Tem até uma frase bem interessante que eu vi numa palestra que eu estava assistindo hoje, que diz o seguinte: a que velocidade você consegue acompanhar o fisco? A que velocidade você consegue acompanhar o fisco? Então veja, a gente, se você passar para assistir programas ou ler revistas como Pequenas Empresas, Grandes Negócios, revistas como Época Negócios, outras revistas de negócios como Harvard Business Review e a sua versão brasileira, MIT Sloan Management Review e a sua versão brasileira, você vai perceber que é uma batalha, que é uma guerra gigantesca para fazer com que as empresas consigam utilizar a inteligência artificial ao seu favor, para aumentar as vendas, para aumentar o engajamento dos clientes. É uma guerra gigantesca, mas essa guerra gigantesca não existe para fazer o fisco utilizar a inteligência artificial, porque ele já utiliza há muitos anos. Há muitos anos. Né? Então o que acontece? É importante você entender que há muito bem a possibilidade, inclusive essa possibilidade é muito mais fácil do que você imagina, de o fisco conhecer você e sua empresa muito mais do que você poderia ter imaginado. Então veja que essas informações que eu estou compartilhando aqui, elas servem muito mais para ajudar você do que para avisar o fisco de alguma coisa que talvez ele não tenha descoberto. Né? Então, o que acontece? Certa vez eu vi um contador que orientou o supermercado a fazer o seguinte: vamos lá, o seu faturamento no Simples Nacional, o seu perfil no Simples Nacional é esse, seu faturamento é esse, e se você não quiser pagar mais impostos, você só pode faturar até tanto. E tem aquela questão do software que você utiliza, que o cliente, quando vai sair da empresa, quando ele comprar uma mercadoria qualquer, ele vai sair da empresa, ele sai dessa mercadoria pelo caixa, onde é emitido um cupom fiscal para ele. E em cima disso, em cima dessa questão da emissão do cupom fiscal, que é obrigatória, sempre quando um consumidor faz uma compra, você é obrigado a entregar um documento fiscal para ele, já que o documento fiscal é a única coisa que legaliza uma transação comercial. Aí, o que esse supermercado era orientado a fazer? Esse supermercado era orientado a simplesmente, quando bater, vamos dizer, a meta de faturamento, ele simplesmente parar de emitir cupom fiscal. Pronto, parou. E aí, como é que ele fazia para terminar de calcular? Como é que ele fazia para terminar de calcular o valor total que o cliente deveria pagar? Ele continuava calculando naquela calculadorazinha que sai a bobina. Você está lembrado dela? Inclusive, eu não sei se você sabe, mas desde que as empresas começaram a utilizar o PAF-SCF, começaram a utilizar a impressora fiscal, ou talvez até pouco tempo depois,
que aquelas calculadoras elas são proibidas de serem utilizadas nessas empresas que já eram obrigadas a utilizar o PAF-SF. Isso porque, veja só a lógica, isso porque aquela bobinazinha o cliente poderia confundir com um documento fiscal válido, com um cupom fiscal. Então, por isso que desde aquela época já era proibido utilizar. Ah, Everton, mas eu vejo muitos supermercados que utilizam tanto a impressora fiscal, seja MFE, seja NFCE, mas que tem aquela impressorazinha que sai o cupom. Né? Eu vejo muitas empresas que utilizam sim aquela calculadora. Eu estou falando da regra aqui, essa é a regra. Quem não segue essa regra está arriscando ser multado de alguma forma, em algum valor, algum dia. Né? Aí você tem que escolher. Né? Se você quiser fazer isso aí, não é aconselhável, não te aconselho a fazer isso. Mas se você for fazer, você já está assumindo o risco de algum dia ser multado. Cada um tem suas escolhas, não é verdade? Então, o que acontece? Vamos continuar aqui no nosso exemplo. O supermercado, ele continuava emitindo, fazendo a venda naquela calculadorazinha. E quando terminava a calculadora, quando terminava a venda, ele somava o valor que dava no cupom fiscal com o valor que dava na calculadora. E quando não dava mais, ele simplesmente parava de utilizar o programa, parava de utilizar o software e ficava utilizando somente a calculadora. Eita, eu falei duas situações aqui diferentes que cabe a gente comentar aqui alguns procedimentos diferentes. Veja que o primeiro item que eu falei foi essa concomitância. Deixa eu anotar aqui para a gente não esquecer. Vender concomitantemente vou colocar aqui no PAF, SF e na calculadora com bobina. E vou colocar aqui parar de vender no PAF SF e começar a vender na calculadora com bobina. Beleza. Então, olha só. Eu vou deixar aqui PAF SF, porque eu comecei citando esse exemplo, eu acho que fica mais fácil de lembrar, mas você já sabe desde já fica avisado desde já, que tanto faz ser PAF SF, quanto cupom fiscal eletrônico, quanto nota fiscal eletrônica de consumidor, mas daqui a pouquinho eu vou citar a transição do PAF SF para a impressora, aliás, para os documentos fiscais eletrônicos. Que aqui eu vou colocar o CFE e a NFCE. Certo, vamos lá. Então, olha só. Quando você vende concomitantemente, tanto a questão... Quando você vende concomitantemente, paralelamente, tanto no software quanto na calculadora, já fica muito complicado de você controlar o estoque. Como é que você vai controlar? Se, por exemplo, um sabonete você passou pelo software e se uma escova você passou pela calculadora, fica complicado demais de você controlar esse estoque. Eu nem entendo como é que se consegue controlar isso. Agora, uma coisa tão complicada, ou talvez até mais complicada ainda, eu vou colocar mais complicada ainda, é de você, em uma determinada data do mês, você parar de vender no cupom fiscal e você passar a vender em calculadora. Isso aqui fica bem mais complicado, fica bem mais difícil de você controlar o estoque, porque você passa a vender uma grande quantidade, a quantidade de vendas é muito maior nessa situação aqui do que no paralelo.
né? Porque vamos imaginar aí se você passou 2 meses aí, aliás, passou 20 dias e nos últimos 10 dias você ficou vendendo sem nota fiscal. É complicado, né? Mas eu deixo aí para você escolher. Cada empresa é uma realidade diferente, cada empresa é um estoque diferente, cada empresa é um fluxo de vendas diferente. Então eu deixo aí para você escolher. Se o que você acha mais difícil é você vender paralelamente no cupom fiscal e naquela calculadorazinha lá, ou você passar parte do mês vendendo no cupom fiscal e parte do mês vendendo na bobina. Só lembrando que quando você passa a vender na calculadora com bobina, você você acaba cometendo a sonegação fiscal, a omissão de saída, certo? Agora eu quero comentar com você, eu quero refletir com você a transição do PAF-SF para outros documentos fiscais eletrônicos. Inclusive, eu até gravei um vídeo falando especificamente sobre isso, sobre alguns dos costumes que as pessoas tinham antes dos documentos fiscais eletrônicos, que no caso, especificamente aqui, o CFE e a NFCE, e eu falei quais os prejuízos que as empresas passam a ter caso elas tragam esses costumes ruins do cupom fiscal eletrônico do PAF-SF para o CFE e a NFCE. E eu não comentei isso aqui, eu tenho quase certeza que não, mas eu não comentei isso aqui porque não era o tópico, a gente não estava falando desse tipo de prática. Agora que a gente está falando desse tipo de prática, é interessante acrescentar. Mas eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo o link, dependendo de onde você estiver assistindo esse vídeo aqui. Se ele for publicado no YouTube, ele vai estar aqui abaixo do link. Se ele for publicado no Instagram, ele vai estar lá na bio, né? Se ele for publicado no Instagram, vai ser mais fácil você procurar pelo YouTube mesmo, que o link vai estar na bio. É isso aí, acabei me enganando. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa história. Se você, dentro dessa prática aqui, se você é acostumado a fazer essa prática e você fazia essa prática no PAF-SF e agora você continua a fazer no cupom fiscal eletrônico, ficou muito mais fácil de o fisco pegar. Ficou muito mais fácil de o fisco identificar. Porque, veja, no cupom fiscal eletrônico, talvez não chamasse tanto a atenção assim do fisco, porque no cupom fiscal eletrônico você só entregava, como eu disse há pouco tempo, a redução Z para o seu contador. E o seu contador ia somar todas as vendas que você fez em cima de todas as reduções Z do mês, ia somar essas vendas e ia mandar o somatório para o fisco, para poder gerar o seu boleto. Então veja, a única informação que o fisco tinha era simplesmente o valor total, a somatória total das suas compras. Mas agora, quando você passa a utilizar o cupom fiscal eletrônico ou a nota fiscal eletrônica de consumidor, isso já não é verdade, porque o fisco passa a ter todas as suas informações em tempo real. Então ele está enxergando, ele está vendo que você passa parte do mês vendendo e outra parte sem vender. Aí eu quero puxar de você a lógica, raciocina comigo. Qual é a lógica de uma empresa passar os primeiros 20 dias vendendo e os últimos 10 dias sem vender? Só se essa empresa passar os primeiros 10 dias, os primeiros 20 dias do mês aberto e os últimos 20 dias do mês fechado. Não é verdade? E que empresa é essa? Deixa eu ir lá fiscalizar para eu ver como é que é. Tá entendendo a lógica? E eu ainda estou dizendo a você que talvez ele possa pensar isso sem cruzar com outras informações. Se você for, por exemplo, para o Pernambuco, para a Paraíba, para outros estados onde é utilizado a NFCE, se no seu estado é utilizada a NFCE, então, de fato, a informação que ele vai ter, a informação principal que ele vai ter no que diz respeito ao tempo real,
é a informação dos tempos que chegam, dos documentos que chegam lá. Né? Então ele pode imaginar, não, ele pode estar fechado, mas que empresa é essa que passa 20 dias, de 30 dias do mês, passa 20 dias aberto e 10 dias fechado? Mas se a gente estiver falando, por exemplo, do Ceará, onde é utilizado o MFE, e não somente o MFE, mas o integrador fiscal, que é um software que é instalado no seu computador, e esse software que é instalado no seu computador, ele verifica se o seu computador está em funcionamento, verifica os processos que estão rodando no seu computador, ele verifica todas as informações do seu computador. Aí vai ficar complicado, porque aí ele não vai ter somente como insumo para trabalhar as informações, somente os cupons que chegam lá. Não é verdade? Então, olha só, não importa se a ideia veio da sua parte ou da parte do seu contador. Quero deixar claro aqui nesse momento que, independentemente de a ideia ter partido de você, de limitar o faturamento ou do seu escritório de contabilidade, quando o fisco identificar isso, se ele identificar que ele está conseguindo, por conta dessas informações, por conta da evolução tecnológica, ele está conseguindo identificar isso cada vez mais rápido. Então, geralmente, acho que o que faz mais sentido é dizer não se o fisco identificar, mas quando o fisco identificar isso, quem vai pagar o pato é você, empresário, empresária. Quem vai pagar o pato é você. Não adianta dizer, é porque meu contador, ele indicou de fazer isso. Ó, quem vai pagar o pato é você. A multa quem paga é você, certo? Bom, é isso. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você. E qualquer dúvida que você tiver, basta colocar aqui nos comentários desse vídeo, basta entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, que eu terei um grande prazer em ajudar você a evoluir, a pagar menos impostos do jeito certo, através do nosso veículo, da nossa ferramenta, que é a transformação digital. Nosso objetivo aqui é trazer esses conhecimentos que o fisco já tem para você, para que você não fique tão defasado em relação ao fisco, e isso possa fazer com que você identifique oportunidades de fato pagar menos impostos, porém sem correr o risco de estar sendo multado pelo fisco, porque você vai pagar menos impostos do jeito certo. Combinado? Então, se você está assistindo, ou se você não está assistindo esse vídeo aqui pelo nosso canal do YouTube, que você se inscreva no nosso canal do YouTube e que você possa nos seguir através das nossas redes sociais, beleza? Então, é isso aí, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.